Tiago destinou esta carta? Tiago teve a intenção de escrever esta carta para fortalecer e encorajar os cristãos de origem judaica, e que naquele instante estavam dispersos, espalhados pela região do Mediterrâneo, que era uma região extensa, grande. Então Tiago escreve esta carta para fortalecer esses irmãos, para encorajar esses irmãos, esses cristãos de origem judaica que estavam espalhados por uma extensão, por um território grande, que é a região do Mediterrâneo. Eram diferentes grupos de irmãos que estavam espalhados nessa extensão territorial. Grupos diferentes de pessoas, ajuntamentos diferentes. Isso mostra, irmãos, o alcance do Evangelho de Jesus Cristo, que permeia, que se infiltra, que alcança, que penetra em todos os grupos, em toda diversidade de ajuntamentos. Não é difícil de ver um exemplo em qualquer bairro que você vai, e acho que principalmente nas periferias, que você ande 5 minutos num bairro e que você não veja pelo menos umas 3, 4 igrejas. Não é verdade? Aqui mesmo na nossa rua, tem uma aqui do lado, né? Acho que é a Assembleia de Deus. Tem a CERC, um pouquinho na curva, depois da curva antes do Barbas, tem mais uma que também acho que é a Assembleia de Deus. Se você descer à direita, não, se você ir para a esquerda, mais um pouquinho tem outra, e se você andar 5 minutos em qualquer bairro, e acredito que principalmente nas periferias, você vai ver diversos ajuntamentos, diversos grupos, com pessoas diferentes, mas o Evangelho alcança todos esses diferentes grupos, essas diferentes pessoas, essa diversidade de ajuntamentos. O Evangelho chega, o Evangelho penetra, o Evangelho alcança. Porque os grupos são diferentes, as pessoas são diferentes uma das outras. Porém, irmãos, a necessidade da alma humana são iguais, é a mesma. As necessidades da alma humana são as mesmas. O ser humano é o mesmo, independente da raça, ou do tom de pele, da cor de pele, independente da localização geográfica, do idioma, da classe social, independente de qualquer questão exterior, de qualquer circunstância que cerca uma pessoa, as pessoas podem ser diferentes uma das outras, e são, mas as necessidades da alma são as mesmas. As carências são as mesmas, as misérias são as mesmas, a pobreza espiritual é a mesma em todos. Em todos. Por isso, nas conversas de mesa que eu tenho às vezes com alguns pastores, com alguns amigos, com alguns irmãos de fé, eu sempre comentei, de alguns anos para cá, com essas pessoas que
me permitem ter esse contato, esse diálogo, eu sempre comentei uma preocupação que eu tenho ao pregar o Evangelho, ao falar do Evangelho, ao discutir qualquer assunto que envolva o Evangelho. E agora compartilho com você que talvez não tenha ouvido ainda. E a minha preocupação é que o que eu falar a respeito de Cristo, eu tento ser o mais claro possível, o mais claro o suficiente, que está dentro das minhas limitações e conhecimento, para alcançar quem quer que seja, para alcançar aonde esta pessoa estiver, independente como ela estiver. A fim de despertar o coração das pessoas para o amor de Cristo. O amor com que Ele nos amou. A fim que a luz de Jesus brilhe na escuridão dos corações. Para que quem quer que seja, para que aonde ela estiver, independente como estiver, quem ouvir tenha a oportunidade de se reconciliar com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Essa é a minha preocupação. Esse é o meu desejo. Talvez seja por isso que a carta de Tiago, ao decorrer dos anos, porque ela foi escrita provavelmente no ano 45 depois de Cristo. Então, ao decorrer dos anos, talvez seja por esse motivo, uma das razões pelo qual a carta de Tiago seja reconhecida como uma carta universal. Ou seja, ela alcança diferentes grupos, alcança diferentes pessoas, alcança diferentes ajuntamentos, seja quem quer que seja, aonde estiver e como estiver. Isso é o Evangelho. Isso é a graça de Deus. Porque as necessidades da alma humana são as mesmas para todo mundo.